Enquanto está tudo bem na vida das pessoas, elas acabam não se lembrando de Deus. Elas acabam muitas vezes desprezando a Deus. Acabam trocando o Senhor. Acabam esquecendo que Deus está sempre disposto a abençoar, mas Ele é um Deus que Ele também não se esquece da ira daquilo que esqueceram-se do Senhor. Muitas pessoas, infelizmente, elas estão passando o tempo na sua vida esquecendo que ela tem uma necessidade de buscar a Deus. É uma necessidade ir à presença de Deus, louvar ao Senhor. E certa vez Jesus disse em Mateus capítulo 11, eu vou entrar direto à mensagem, capítulo 11, versículo 17, ele usa esse exemplo aqui, ó. E dizem: tocamo-vos flauta e não dançaste, cantamo-vos lamentações e não choraste. Ele até fala no versículo anterior: mas a quem assemelharei esta geração? Então Jesus, ele fazia uma visão panorâmica, ele olhava e ele percebia a geração das pessoas que viviam naquela época, naqueles dias. Jesus fala: olha, se tocamos flauta, ninguém dança, se vamos aplaudir, ninguém aplaude, ninguém tem motivação. Mas também tocamos lamentações, para que nós lamentemos, para que vamos à presença do Deus Altíssimo, mas também vocês não vão. Então veja que, fazendo uma visão panorâmica como Jesus da geração, vamos pensar nessa geração, nesse período agora. Talvez os mais velhos consigam falar que as próximas gerações vão ser uma total desgraça, porque olhando ao natural, hoje está invertido as coisas, né? Está os pais que obedecem os filhos, né? Os pais que são ordenados pelos filhos, são comandados pelos filhos. E isso é um grande problema, porque a gente sabe que os pais, os avós que labutaram, que foram para a roça, que tiveram dias pesados de trabalho, venceram na vida. Conquistaram sua casa, seu terreno, conquistaram na vida, conseguiram os seus bens, algumas casas de aluguéis, enfim, conseguiram chegar a um nível, né, de poder conseguir falar: Jesus, obrigado, que de tanto trabalho que eu tive, o Senhor me honrou, o Senhor conseguiu me alcançar e me fez coisas que outrora eu não poderia ter, mas hoje conseguiram, depois de muito esforço, muita dedicação. Agora, pense nesta geração, a geração chamada geração fast food, a geração que eu peço e chega na minha casa, a geração que está sentada atrás de um computador, atrás de uma webcam. Não digo isso ser uma coisa pecaminosa, né? Porque tem coisas que sim são feitas de forma boa, que realmente tem um proveito, mas pessoas que passam a vida toda. Eu estava assistindo esses dias uma pessoa falando um testemunho que passou desde o início da sua vida, desde os seus 11, 12 anos, começou a ir para a internet, aos jogos, e passar desde as 6 da manhã até às vezes 10, 11, meia-noite, virar a noite jogando videogame para todo mundo ficar assistindo ele. E aí então passou o tempo somente com aquela bebida que o pessoal gosta de tomar bastante, né, que diz que é para despertar, que tem bastante cafeína, tem pouco açúcar, tem um copo de açúcar cada copo que toma aquele líquido, e a pessoa está tomando aquilo lá. E come batata frita e come aquilo e tal e tal. Foi então diagnosticado com 20 anos de idade com obesidade mórbida, foi diagnosticado com diabetes. Por que tão jovem assim? Era para estar assim, uma pessoa forte, uma pessoa bonita, com toda a força da vida, mas que é uma geração que está se corrompendo, achando que tudo vem de graça e vem fácil. Não querem estudar, porque eu ouço, né, muitas vezes aí nos bastidores, eu escuto falar: faculdade hoje não presta, faculdade não muda nada. Aí eu fico pensando, como é que será uma sociedade que não conhece a história, que não sabe de onde veio, não sabe como chegou aqui? O que interessa é alguém ser inteligente, construir mais coisas fáceis e colocarem à minha mesa os melhores smartphones, os melhores computadores.
Eu disse, pastor, eu estou até pensando aí de comprar um robô para limpar a casa também, né? Veja que as pessoas estão mudando. E esse molde desta geração está como Jesus está dizendo. Eu assemelho esta geração assim, porque tudo que se fala de Jesus, nada tá bom. Ensina a pessoa, se mostra a verdade, a pessoa não quer. É aquela coisa. Peça para um jovem, né, no quintal de casa, ali no terreno, onde você que tem uma casa, peça para o seu neto, 12, 13, 15, até mais velho, peça para ele carpir para você o mato na frente da tua casa. Peça. É capaz de você levar um acabado inchado na cabeça. Porque, infelizmente, essa geração ela está levada a viver na ociosidade, a receber tudo e não trabalhar por nada, a não se esforçar por nada. E eu vejo isso como um grande problema. Todas as vezes que eu, pelo menos estudando e o que conheço da Bíblia e das histórias, que nelas elas muito importante para nós conhecermos a Bíblia, nós vemos que gerações se levantavam e buscavam a Deus e Deus prosperava. Deus fazia que todo o esforço e trabalho do povo revertesse a ele prosperidade, revertesse paz a esse povo. Embora alguns destes chegassem a um patamar de vida bom, porque tem muitas pessoas que chegaram a um nível bom na vida, chegaram a lugares altos, né? os mais altos pícaros da vida, chegaram os melhores restaurantes, os melhores carros, né? Você é recebido pelo gerente, o gerente trata você como se fosse um rei dentro do banco, porque sabe a quantia que você tem guardado naquela empresa. Você é aquela pessoa que tem toda essa condição. Ou, interprete, eu quero dizer para você quantas pessoas que estão assim, que trabalharam, se esforçaram e hoje estão vendo os filhos, estão vendo netos corroerem como traça. Corroerem, essa é a palavra, corroerem, destruir, minarem, destruírem tudo que foi construído. E biblicamente falando, como disse, o Senhor abençoava todos que buscavam a Deus e cresciam e prosperavam, e aí se esqueciam de Deus. Aí começavam, quando eles estavam vivendo de forma regalada, quando estavam vivendo, né, vamos dizer assim, eles estavam vivendo tranquilos, sem guerras, eles se uniam a inimigos, eles faziam festas a demônios, urgias em praça pública. Quando eles ficavam bem demais, aí Deus ele dava um passo para trás e retirava a mão. Olha, eu os abençoei enquanto vocês me buscavam, mas vocês se afastaram, então vocês serão entregues aos inimigos. Quantos não estão assim? Que outrora estavam acabados, destruídos financeiramente, espiritualmente, moralmente, na saúde. E o Senhor te levantou, te colocou de pé. Hoje você está bem. E você recebeu isso tudo gratuitamente. Quantos não estão fazendo isso hoje? Gente, olha, é uma tristeza de falar isso. Eu, particularmente, eu não gosto. Mas a Bíblia chega a dizer que estar num velório é melhor do que numa festa. Por quê, pastor? Porque no velório as pessoas estão de coração aberto. Está todo mundo dizendo amém, amém Jesus, ai glória a Deus, Deus abençoe. No velório todo mundo fala assim, vai numa festa, leve uma Bíblia na mão numa festa, onde está todo mundo ali curtindo uma festa, fala assim, deixa eu pregar Jesus, sai daqui, deixa eu curtir minha vida. É isso que a Bíblia fala. Mas dentro de velórios eu já tive a triste decepção de chegar e encontrar filhos dizendo, olha pastor, eu queria que o senhor orasse aí, porque meus irmãos já estão brigando por causa do terreno da mãe, estão brigando por causa do terreno do pai, já estão brigando com quem vai ficar o dinheiro, vamos repartir, o centavo que é meu, em cima daquele que trouxe a vida, daquele que se esforçou a vida inteira para que você fosse alguma coisa. O amor estava voltado somente aos benefícios. Então, enquanto as pessoas estão voltadas somente aos benefícios, elas se esquecem que os benefícios conquistados por alguém, um dia vai acabar se outro não continuar aquilo que foi começado. Isso foi o que Jesus disse. Ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura.
Começou a obra de Deus em Cristo, através de Jesus. Começou a obra da libertação de todos, mas as pessoas esqueceram-se do Senhor. Aí Jesus fala, né? No capítulo 11, versículo 16 e 17, eu vou ler. Mas a quem assemelhareis esta geração? É semelhante a meninos, né? Meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Quer dizer, eles ficam choramingando. Ah, porque meu pai não fez? Ah, porque minha mãe não fez? Ah, porque para mim nada dá certo? Ah, porque nós somos pobres? Ah, porque isso? Ah, porque aquilo? Ah, porque minha mãe só comprou 5 calças para mim esse mês. Ah, porque eu só tenho 5 par de tênis lá em casa. Eu queria ter mais um, sabe? Começa aquela choradeira, aquela lamúria. Aí o Senhor fala, olha, essa geração são meninos. Só que isso aqui ele não está falando de criança. Ele não está falando dos jovenzinhos. Ele não está falando de alguém que está transitando ali com os hormônios à flor da pele. Não, ele está falando de homens que se faziam de meninos. Homens que poderiam sim ter uma maturidade, que poderiam ter um cuidado diferente daquilo que a vida realmente é. Porque a vida não é um faz de conta. Guarde o que eu estou lhe falando. A vida não é um Alice no País das Maravilhas. Não é. Até a Alice no País das Maravilhas se lascou na história dela. Então não pense que a vida é uma brincadeira. Por isso diz a Bíblia aqui, irmãos, que tocamos-vos flauta, não dançaste. Cantamos-vos lamentações e não choraste. Quer dizer, são pessoas que nada tá bom. Nada tá bom para ela. Ah, pastor, eu não gosto muito de ir na igreja porque o culto demora. Se você vai no culto e o culto acaba rápido, você fala que o pastor não tem inspiração para pregar. Tudo você reclama, nada tá bom. Ah, pastor, mas eu gosto das coisas do meu jeito. Vamos pensar, se tudo fosse do teu jeito, tudo no mundo fosse do teu jeito, o mundo estaria melhor do que está ou pior? Pense aí na sua consciência. Se tudo acontecesse do seu jeito, estaria melhor ou pior? Porque normalmente o ser humano só pensa em si mesmo. Só pensa em si mesmo e aqueles que estão à sua volta. O resto, por isso você está vendo aqui. Quantas pessoas estão bem, mas estão reclamando da vida. São meninos, são infantis. Por isso eu quero falar para você o Salmo 137. Eu já preguei aqui o Salmo 137, mas eu queria que você desse bastante atenção nisso aqui. Ó. Vou ler o versículo 1 em diante. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Estavam então agora o povo de Deus, aqueles que em outro momento tinham a presença do Senhor, tinham a palavra de Deus, tinham os profetas dizendo, ensinando, falando. Só que eles não ouviram. Eles não deram crédito às pregações. Os profetas, quando vieram trazendo a nova, olha gente, nós temos que nos converter. Orem, voltem-se ao Senhor, voltem-se a Deus. O pastor pregando, falando, mas ninguém dava atenção. Agora, aqueles que tinham liberdade em Sião para adorar a Deus, para cantar, para salmodiar, para louvar ao Senhor, agora estão na Babilônia. A Babilônia nós entendemos como um lugar de perdição. Babilônia significa confusão, lugar de confusão onde ninguém se entende, onde Deus é esquecido, onde Deus não é guardado, onde Deus não é o Senhor. Por isso diz a palavra, olha, nós olhamos para trás e lembramos de Sião. Oh, como era bom buscar a Deus. Quantas pessoas hoje, cheias de saúde, saudáveis, que tem o seu pai, que tem sua mãe, que tem sua família, que tem seus filhos, não o valorizam. Que tem uma igreja, que tem um pastor, que pode pregar a verdade, um pastor mesmo que faz como diz a Bíblia, que dá vida pelas ovelhas. Elas não estão pouco se importando, não prestam atenção, não dão valor a um abraço no filho, a uma conversa, a um cuidado simples. Às vezes um eu te amo para um filho seu muda a forma dele pensar. O eu te amo não é dar tudo o que ele quer, não é fazer tudo o que ele acha que deve ter. Só que você veja que agora na Babilônia, eles não têm prazer de louvar. Eu já tive
algumas experiências. Eu já trabalhei em outra cidade, em Curitiba, na grande Curitiba. É concentrado no centro de Curitiba um grande número de pessoas que moram na rua. E eu, com a equipe de obreiros que nós tínhamos, colaboradores na igreja, nós íamos até as pessoas no centro da cidade, levávamos alimentos, levávamos roupas, levávamos ali uma palavra, levávamos bíblias, levávamos ali a oração para essas pessoas. Nós fazíamos a oração, me lembro que fazia uma fila gigantesca, né? Centenas, tá? Centenas de pessoas, para não falar quase milhar, tá? Não era mais de 1000 não, mas chegávamos a ter momentos em certos lugares, quando chovia muito, que ficava aquela multidão de gente esperando comida. E ali o pastor orava por cada pessoa. Tinha algumas pessoas que procuravam e falavam: pastor, olha, eu já fui da igreja, eu sou filho de pastor, eu já atendi mendigos na rua que outrora eram pessoas do altar, pastores do altar da igreja. Já foram ministros de louvor do altar que tocavam de forma que tinha uma maestria, que um dom, uma capacidade tão linda de Deus, porque quem sabe tocar, quem sabe cantar, quem tem esse dom de Deus é lindo, é lindo. E agora estão lá, irmãos, mendigando na sarjeta de Satanás, porque lembram lá de trás, mas esqueceram-se de Deus. Foram vivendo de forma dispendiosa, gastando o seu tempo naquilo que não era necessário. Não se consagraram, não entenderam a razão, a motivação da qual realmente nós temos que nos motivar. Aí diz o versículo de número 2: nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Olha só, olha como que o diabo, o demônio, ele é zombador. Nesse momento você vê eles dizendo: olha, os nossos inimigos, os nossos inimigos que nos levaram em cativeiro, eles nos prenderam e zombando de nós, eles falam assim: olha, viu, cante as músicas que vocês cantavam lá, louvem agora o Deus de vocês aqui presos na Babilônia, louvem ao Deus de vocês, porque esse é a mesma coisa que eles dissessem assim: vocês vão louvar um Deus morto, porque o Deus de vocês não livrou vocês. Agora, veja quantas pessoas que em outro momento da vida estiveram raciocinando, paravam, pensavam, aprenderam sobre honra. A Bíblia fala que só dá honra a quem merece honra. É honroso ver pessoas que lutam pela palavra, que pleiteiam pela causa de Deus. Mas agora eles estão dizendo: como vamos louvar a Deus? Que alegria eu terei para louvar a Deus? Olha a vida que eu estou levando. Estamos encarcerados, presos pelos inimigos. Os inimigos estão zombando de nós e eles estão ali sendo zombados. Cantai-nos um cântico lá de Sião, quer dizer, fale do que você fazia. Tem pessoas que ela não consegue se levantar porque ela já viveu algo muito bom na vida. E aí ela não tem mais força para louvar a Deus, porque as dificuldades fez com que ela pensasse que Deus não se importasse mais com ela. Ela esqueceu totalmente de Deus. Aí diz o versículo de número 4: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? O cristão, aquele que é de Jesus, irmãos, em terra estranha não terá prazer de buscar a Deus. Sabe o que é a terra estranha? Tem pessoas que querem louvar a Deus lá no mundo. O que é o mundo? O que representa quando o pastor fala o mundo? Quer dizer as coisas que neste mundo há, as perversidades, as malignidades. Eu até posso usar aqui um termo que fica mais fácil de falar, são os entretenimentos da vida. As pessoas não se contentam com aquilo que têm e procuram entretenimentos. Às vezes procuram um lugar, procura no bar, procura nos ajuntamentos. A roda dos escarnecedores que o salmista disse, não quer dizer somente quando você vai para um bar, quando você vai para um lugar que ali rola as orgias desse mundo. Não, ele está falando até as rodas de amigos. As amizades que você hoje tem, você sabe, você mesmo sabe que falar com elas, tem que pisar em ovos para falar,
Porque dependendo do que você fala, você se complica. Olha que tipo de amizade que você está hoje. Olha que tipo de gente que você está misturada. Olha como que você está se encontrando. Sendo que em outro momento você estava livre em Sião para adorar, para buscar a Deus. Você estava na igreja, você estava firme. Você firmou teus passos em Jesus, foi se deixando levar, o mundo foi te atraindo, o entretenimento foi te chamando a atenção. Você passa às vezes o final de semana inteiro maratonando, né? É assim que eles falam, né? É assim que fala, maratonando Netflix, maratonando Amazon Prime, maratonando sei lá o que tanto que tem aí. Passa 3 horas assistindo um jogo de futebol. Não acho pecado você assistir um jogo de futebol. Não acho pecado você assistir algo que seja que traga edificação para você. Mas você não tem tempo para as coisas de Deus. Em outro momento você disse, eu vou viver para servir ao Senhor. E agora nem sequer orar você ora mais. Nem sequer buscar você busca mais. Vai chegar um tempo que o inimigo vai te laçar. Ah, pastor, isso o senhor está me profetizando? Não estou profetizando, é verdade. Isso aqui está escrito. Deus avisou, ó, vocês vão cair na mão do inimigo se vocês não me buscarem. Se vocês não mudarem essa conduta de vocês. Mas eles não mudaram. Agora estão chorando, Senhor, como que vamos adorar o Senhor em terra estranha? Porque na terra estranha Deus não se fazia presente. Na Babilônia, Deus não está no meio de confusão. Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de escárnio, de zombaria. Agora, mediante a tudo que você ouviu até agora, que geração é a sua? Pense na sua geração. Porque você pode estar no meio de uma geração corrompida. Põe na tela para mim Filipenses 2,15. Você pode estar no meio de uma geração corrompida. Você pode estar no meio de uma geração totalmente perdida. Você pode estar numa geração totalmente levada aos pecados. Mas olha o que o Paulo diz para os filipenses. Olha o que diz. Para que sejais irrepreensíveis, de forma sincera, filhos de Deus, ao qual não se acham culpa, inculpáveis. No meio, ou seja, mesmo vivendo numa geração corrompida e perversa, ao qual, pode continuar o versículo, ao qual resplandeceis como astros no mundo. O que nós temos que aprender? Resplandecer como astro. Astros são as estrelas, são, né, o sol, a lua. Então ele está dizendo assim, olha, vocês vão brilhar. Quer dizer, nós somos a luz do mundo. No meio de uma geração corrompida, perversa, maligna, nós vamos brilhar a luz de Deus. Qual é a sua geração? É você que escolhe. Você escolhe. Não, pastor, escolhe não. A minha geração é a que eu nasci. Sim, não estou aqui parafraseando para você. Você escolhe que geração você vai ser. A geração daqueles que pouco se importam com a família, a geração que pouco se importa com o casamento. Se a mulher foi embora tá bom, se o filho foi embora tá bom, se ficar também tá bom. A pessoa tá pouco se lixando. Que geração você é? Que reclama de tudo, mas não faz nada? Você fala, ai Deus, não sei por que não muda as coisas, mas você está fazendo, o que você está fazendo? A Bíblia fala que no aperto do povo de Deus, isso de forma bem direta, tá? Isso aqui é bem importante. No aperto do povo, eles buscavam a Deus. E você? No aperto você faz o quê? Você só chora da vida? Só reclama? No aperto eles buscavam, ainda que pelo menos no aperto buscavam a Deus. E eu acho que seja também errôneo isso, que temos que buscar a Deus o tempo todo. Agora, esses irmãos agora estão presos na garra de Satanás. Satanás os abraçou e eles falam, como louvaremos a Deus, sabendo que nós não estamos vivendo na terra do nosso Senhor, que nós não estamos vivendo aonde Deus queria que eu estivesse. Como me alegrarei eu, como louvarei a Deus vivendo numa terra perdida, em terra estranha. Terra estranha é um local onde você não tem liberdade. Eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero que você parasse um minutinho e me respondesse. Você pode responder até nos comentários, quem está no Facebook, YouTube ou até mesmo no WhatsApp, você pode enviar também. Você quando chega na casa do seu pai, ou pelo menos quando você podia ir na casa do seu pai, como que era? Você sentava no sofá como se estivesse em casa? Mesmo quando você, depois de casada, como que era, Silvio, como é que você ia na casa do seu pai? Sentava, ia na geladeira, abria a geladeira, o que tinha lá, já partia um queijo, já cortava ali já como que diz, aquele salame,
Não, vou comer aqui uma nata. Oh, peraí, a nata que já foi tirada agora há pouco, acabou de terminar a nata, você vai lá e já passa no pão. Aí você não pede para o pai e para a mãe, porque você tem liberdade. Quando você está na tua terra, quando você está no meio daqueles que são de Deus, naqueles que você tem como sua família, você tem liberdade. Esses irmãos aqui, gente, eles estavam sem liberdade. Eles não podiam louvar a Deus porque não estavam na terra do seu pai. Não estavam junto com a família de Deus, a família que busca o Senhor. Porque não há liberdade nestas casas. Não há liberdade para eles buscarem a Deus. Por que não há liberdade, pastor? Porque eles estão em terra estranha. Eles estão num local onde Deus não é exaltado. Agora, nós podemos estar numa geração perdida, perversa, mas nós podemos ser diferentes. Ah, podemos. Nós, o Senhor Jesus nos ensinou, nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Está todo mundo em trevas, mas nós podemos estar na luz. Como, pastor? Vamos continuar? Versículo 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da tua destreza. Sabe o que ele está dizendo? Pense, por exemplo, um violeiro, né? Está lá o ministro de louvor, que outrora ministrava para o Senhor, agora está no barzinho tocando música para as pessoas dançar. Olha que tristeza. Que em outro tempo estava no altar usando da voz bonita que Deus deu para essa pessoa, né? Quisera eu ter uma voz bonita para cantar, né? Fazer, mas não tenho, tá? Só para avisar que eu não tenho. Mas Deus me deu o dom da palavra, o dom da pregação. E deste dom que Deus me deu, nessa terra perversa, nessa geração, eu quero falar de Jesus para as pessoas. Estes irmãos, esses que estão presos na Babilônia, a Bíblia fala que eles olham e falam assim, olha, se eu esquecer do Senhor, mesmo estando nessa terra, que eu esqueça até mesmo o que aprendi tocando. Ele está dizendo, eu quero que a minha mão direita esqueça, não sei, vai tocar ali o violão, não sai nada. Porque ele está dizendo aqui, ó, que se eu esquecer do Senhor, que eu esqueça tudo que o Senhor me ensinou, porque eu não tenho nem alegria alguma de poder tocar um instrumento sem lembrar do Senhor. Olha que forte isso aqui. Por isso você vai vendo pessoas que elas vão perdendo o prazer, elas vão se esquecendo. Quantos músicos, né? Deixa eu falar com músicos agora, sentir de Deus isso, falar para você. Sentir no coração, acho que de falar, na intenção de ajudar. Quantos músicos em outro momento louvavam a Deus no altar do Senhor. Agora, com ódio, com raiva das pessoas, da geração mais perversa, você esqueceu-se de Deus. Volta para Jesus. Não se esqueça de Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém para nós aqui? Não é lá em Israel, é aqui. Jerusalém é a igreja, é a casa de Deus. Volte para o Senhor. Saia dessas amizades, saia desse ambiente. Sai dessas ideinhas furadas. Ai, eu não pedi para nascer. Como você não pediu para nascer, poxa? No meio de uma briga de milhões e milhões, lá no ventre da tua mãe, você lutou para vencer. Como que você não pediu para nascer? Deixasse o outro nascer então, Ai, pastor, o senhor é muito duro. Então aprenda e não esqueça do Senhor. Quanta coisa Deus já te deu. Ai, por que para o meu irmão deu mais, para mim deu menos? Você já teve muito e ter ganhado. Você tinha que lutar, suar para conquistar. Mas você quer tudo de graça. Você não quer se esforçar. Aí ele diz, versículo 6. Apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti. Apegue-se, é isso mesmo. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Veja que quando a pessoa está longe de Deus, ela lembra que a maior alegria é estar na presença do Senhor. Qual que é a sua maior alegria? É estar agora aí preso, aprisionado, numa cama, doente, aprisionado na bebida, no cigarro, nas drogas, aprisionado no adultério que você não sabe o que falar, você já não sabe como mentir mais para tua esposa e daqui a pouco a casa vai cair a casa e você não sabe o que fazer. Já enrolou tanto, já chegou uma hora que não estão sendo... Veja o que está escrito aqui. Olha, vai chegar um tempo que muitas pessoas vão viver essa tristeza de querer se alegrar e não poder. Por isso que você tem que escutar o que está escrito aqui. Se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria.
A minha maior alegria é louvar ao Senhor. A minha maior alegria é estar no Senhor. E eu termino dizendo 7. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasai-a, arrasai-o até aos seus alicerces. A filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir consoante nos fizeste a nós. Feliz é aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Eles estão dizendo: estes babilônios que nos prendem, que nos impedem de levar a palavra, de orar ao Senhor, eles vão ter. Entenda, todos os perversos, toda a geração má, todos os corrompidos, eles vão ter a paga deles. Todos. Inclusive você que está junto. Ah, pastor, mas é que na Babilônia é mais legal, tem confusão, tem orgia, tem bebida, né? Você pode subir nos prédios, nas sacadas mais altas, dos prédios mais altos da cidade, beber, bagunçar, passar até meio-dia dormindo, acordar e usar droga. Vai chegar para essa geração o dia que elas vão ver que o desprezo do Senhor foi a pior coisa que ela fez. Mas aqueles que são do Senhor não se esquecem que está em Jerusalém, está na casa de Deus, é infinitamente melhor. Volte para Jesus o quanto antes que essa geração má corrompa o seu coração e você se perca junto com ela.